Bom dia pessoal, boa tarde, segundo ano. Hoje a gente vai falar sobre o comportamento dos materiais, modelos sobre a estrutura da matéria, do roteiro de vocês. Então olha lá, primeiro ponto importante, que vocês têm uma lista de materiais aí para saber o que é condutor, o que é isolante. Então o que é condutividade elétrica? É a propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem de transportar cargas elétricas. Então nós observamos que nós fizemos esse experimento inicial. Os metais conduzem bem corrente elétrica em algumas soluções. Quais soluções? Aquelas que têm íons. Então quanto maior o número de elétrons livres, ou seja, nos metais que têm elétrons livres e nas soluções que têm elétrons livres, maior sua capacidade de transportar eletricidade. Então lembram lá que a gente fez uma solução com água e sal, e nós colocamos aquele condutor que nós fizemos na sala, e a lâmpada acendeu com bastante brilho? Então quanto maior o número de elétrons livres, maior a capacidade de transportar eletricidade. Então condutor, conduz eletricidade. Isolante, não conduz eletricidade. Portanto, metais conduzem corrente elétrica e soluções contendo íons também. Então, olha lá um experimento parecido que a gente fez, a lâmpada se acendendo. Aqui é a solução de água e sal. Agora a gente vai falar sobre modelos atômicos. Então vamos lembrar lá quais modelos que a gente conhece. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, que fez uma melhora no de Rutherford. E Schrödinger mais para frente, né? Modelo de Dalton. John Dalton propôs o primeiro modelo atômico em 1807. Ele pegou ideias lá dos gregos, né, que falavam que toda substância que é indivisível faz parte de todos os materiais. Todos os materiais que existem, vai chegar um ponto, um pedaço dele, que não se quebra mais. E esse local, esse momento indivisível, chama-se então átomo, que esse A aqui significa não, tomos divisível, então não divisível. Para Dalton, o átomo era rígido, indivisível e indestrutível, e tinha uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. Então o modelo atômico de Dalton refere-se à descrição dele como se fosse uma bola de bilhar, maciça e indivisível. Agora, qual a teoria de Dalton? Qualquer espécie de matéria é formada por átomos. Então, tudo aquilo que nós temos é formado por átomos. Os átomos são minúsculas partículas que não podem ser subdivididas, nem transformadas em outros átomos. Todos os átomos de um mesmo elemento são iguais em massa, tamanho e em todas as suas propriedades, ou seja, possuem a mesma identidade química. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades químicas e físicas diferentes. Um composto é constituído pela combinação de átomos de dois ou mais elementos, que se unem entre si em várias proporções simples. Nessas combinações, cada átomo guarda sua identidade química. Agora o modelo de Thomson. Como começou a participarem da ciência, pessoas que falavam que existia a energia elétrica, e o modelo de Dalton não explicava mais a existência de energia elétrica. Então Thomson verificou a existência dos elétrons através dos raios catódicos, que são um feixe de partículas carregadas negativamente, que sofriam uma atração do polo positivo de um campo elétrico externo. Então, o modelo de Thomson é o conhecido modelo de pudim de passas, e que o átomo era uma esfera maciça carregada positivamente e os elétrons dispersos em seu interior, tal como um pudim de passas. Então, o modelo de Thomson, modelo pudim de passas. Agora, o modelo de Rutherford, ele fez um experimento mais avançado. Ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa do núcleo do átomo de hélio. Ele percebeu que a maioria das partículas alfas emitidas atravessava a lâmina sem sofrer qualquer desvio, ou seja, passavam em algum lugar vazio.
Todavia, uma pequena parte das partículas sofria um desvio. Então ele atirava as partículas e a maioria delas atravessava, como se tudo isso fosse um vazio. Algumas sofriam um desvio. Onde elas tocavam quando sofriam um desvio? Ele descreveu que elas tocavam numa massa muito grande, numa massa consistente, e chamou essa massa de núcleo do átomo. Então a diferença aparecendo. Primeiro lá no Dalton não tinha divisão nenhuma, era maciço e indivisível. Aqui ele já percebeu que há o núcleo e uma grande região vazia. A maior parte do espaço do átomo é vazio. No seu interior existe uma pequena região central positiva, que é o núcleo. No modelo atômico de Rutherford, no núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo. Os elétrons giram à volta do núcleo em órbitas circulares, também conhecido como modelo planetário. Olha lá. Então aqui eu tenho núcleo e prótons e elétrons em volta dele. Agora Bohr então introduziu outras informações a partir desse modelo, que daí ficou um modelo de Rutherford e Bohr, onde os átomos possuem um núcleo central e os elétrons descrevem órbitas circulares em torno do núcleo. Os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia. A cada órbita corresponde a um valor de energia. Então o modelo de Bohr é aquele modelo onde eu tenho 7 camadas de K, L, M, N, O, P e Q. Olha lá, K, L, M, N, O, P e Q. Eu tenho o núcleo e as camadas. E de acordo com a família do elemento, vai ter o número de elétrons em cada uma dessas órbitas. O átomo é formado por um núcleo e níveis de energia quantizada, onde estão os elétrons, um total de 7, certo? Então, vamos relembrar aqui, ó, substância. Átomos ligados entre si são chamados de moléculas e representam substâncias químicas. Cada molécula é identificada por uma fórmula química. Por exemplo, a água é representada por H2O, que indica que sua composição é de 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Substâncias simples são aquelas formadas por átomos iguais. Exemplo, o hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, oxigênio, 2 átomos de oxigênio, o ozônio, 3 átomos de oxigênio, o ferro formado por átomos de ferro, o alumínio, nitrogênio e assim por diante. Então esses símbolos aqui são importantes. Agora a substância ela pode ser composta. Olha lá o gás carbônico, composto por carbono e oxigênio. As moléculas do ácido carbônico, do gás carbônico, são formadas por átomos do elemento carbono e 2 átomos do elemento oxigênio. Como os elementos químicos são diferentes, trata-se de uma substância composta por 2 elementos químicos diferentes. A mistura já é uma união de 2 ou mais substâncias diferentes, independente se são simples ou compostas. Ela apresenta características físicas, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, tenacidade, etc., diferentes e variáveis em comparação com as substâncias que compõem. As misturas são separadas em homogêneas. Homogêneas, o homo significa igual. Então, quando você mistura tudo e fica igual. Então, por exemplo, água e sal, água e açúcar, gasolina e etanol, o ar atmosférico é uma mistura de inúmeros gases, ácido acético e água, petróleo, que é uma mistura de gasolina, querosene, óleos, lubrificantes, etc. O soro fisiológico, que é água e sal. E agora tem uma mistura heterogênea, que é aquela que vai aparecer. Então, o leite é uma mistura de água e gordura. E se você observar, você consegue perceber essa separação. O sangue, e eu tenho água e areia, que você vai observar a água e a areia bem separadas. A água e o óleo, que elas também não se misturam. A água e gasolina. Até mais, pessoal. Obrigado pela participação de vocês.